Boa noite, pessoal. Todos bem? Bom, então vamos dar início aí à nossa aula sobre ecossistemas aquáticos e marinhos. A intenção dessa aula é que a gente dê assim, um repertório para vocês entenderem esses ambientes, como eles funcionam, terem uma ideia dos organismos que habitam lá, por quê. Então vai ser assim, uma grande conversa, uma grande discussão sobre esses ambientes e também, esqueci de falar, que vai exigir um pouco de interação com vocês. Então eu espero que quem está assistindo ao vivo aqui possa interagir comigo, tá bom? E, bom, eu convidei também aqui a Larissa para ela conversar um pouco com a gente. Se quiser se apresentar, Larissa, por favor. Bom, eu sou a Larissa, eu faço o mesmo curso que o Léo, né, Ciências do Mar, só que a área que eu trabalho é um pouquinho diferente. Ele trabalha com a parte de praia e eu trabalho mais com o mar profundo. E aí vocês vão entender um pouquinho desse ambiente também, que não é tão conhecido, mas é bem legal. Bom, então a ideia é a gente dar esse panorama geral para vocês, né? É, sim, bastante coisa, tá? Mas não se preocupem, porque nenhum vestibular vai cobrar de vocês nada a fundo. Né? O importante é que vocês tenham uma noção desses ambientes. Tipo, opa, já ouvi falar dessa palhaçada aqui, então eu vou conseguir me virar, né? Então é mais isso, tá? E aí, se vocês puderem participar, vai ser bom. Então, qualquer dúvida, vocês podem falar aí, que eu vou começando, tá? Bom, primeira coisa que acho que eu nem escrevi isso, mas é importante dizer, né? Qual que é a diferença de sistemas aquáticos e marinhos? Mais sistemas aquáticos é mais relacionado a sistemas de água doce, né? Eu acho que eu uso uma palavra de liminologia, né? Que é estudar esses sistemas de água doce, tá? Mas, então, primeira coisa, né? Biomas terrestres, então vocês já tiveram aí esse panorama em geografia. O importante entender, assim, de biomas é que, né, como a gente vai também entender ao longo dessa aula, focado nos ambientes marinhos, mas vocês também podem ver isso, né, nos biomas terrestres, é que a, a diversidade de vida ela é adaptada ao seu ambiente, né? Isso a gente já viu. Então, todo bioma, né, todos esses ecossistemas, todos os organismos que estão neles estão adaptados àquele clima, né? E aí também o clima e todas as variáveis que estão sujeitas àquele ambiente específico, né? Mas principalmente o clima, né, em questão de vegetação. E aí clima, como vocês também já devem saber, é que é aquela sucessão de tempos, né? Então, assim, é um conjunto de variáveis que elas são constantes, né? Então, por exemplo, em janeiro chove muito. Então, se todo janeiro chove muito, aquela fauna, aquela flora consegue se adaptar a isso, certo? Então, vocês vão ver, né, ao longo da aula aqui também, que tudo que é constante, previsível, né, tudo que é equilibrado, vamos dizer assim, a fauna e a flora conseguem se adaptar para sobreviver naquele ambiente. Ou melhor, não consegue se adaptar, né, mas através de mutações aleatórias de seleção natural, eles chegam onde precisa, tá? Então, uma imagenzinha aí. Bom, primeira coisa para a gente começar aqui, talvez eu use esses termos, né? Principalmente os organismos marinhos, né? Mas também pode ser encontrado nos ambientes aquáticos, essa divisão, esses três compartimentos da biota, né? Que é o plâncton, o nécton e o bentos, tá? São três nomezinhos, são simples até. Então, o plâncton, né? Que é esse do meio aqui, eu devia ter colocado na ordem, mas agora que eu tô vendo. Opa. Bom, o plâncton são esses organismos, né, que eles não conseguem nadar contra a corrente, então eles são levados pelas correntezas, né, então é principalmente composto por fitoplâncton e zooplâncton, mas que nem, por exemplo, o peixe-lua, é um peixe enorme, mas ele não consegue nadar contra a correnteza, então ele é considerado o maior plâncton do mundo, né, então esses organismos que são deixados à deriva, vamos dizer assim, são considerados planctônicos, né. O nécton são os organismos que conseguem nadar, né, contra essa correnteza. Então, por exemplo, lulas e peixes, né, tubarão, baleia, toda essa galera é considerado nécton. E o bentos, né, os organismos bentônicos são esses que vivem associados ao fundo, né, ao sedimento. Então, pode estar em cima do sedimento, né, caminhando, pode estar enterrado, pode estar fixo, pode se mover.
Então, tem uma grande variedade aí dos organismos bentônicos, tá? Bom, então o primeiro ecossistemazinho que a gente vai ver são os lagos, né? Então, lago, acho que vocês conhecem, né? Tipo um buraco que encheu de água, vamos dizer assim, bem simplesmente, e que ele tem uma baixa hidrodinâmica, né? Então, o lago de verdade, ele é completamente isolado, né? Ele não tem assim um rio que chega até ele ou qualquer outra coisa parecida. Então, ele é simplesmente um buraco que encheu de água. E aí isso tem várias implicações, né? Então, tem nessa imagenzinha aqui, né? Tem essas divisões, né? Eu litoral, sublitoral. Então, ao longo do ano, existe uma variação do nível da água, né? Então, épocas que são mais secas, épocas que são mais chuvosas ajudam a variar isso, né? E acho que o principal aqui também é notar sobre a disponibilidade de luz, né? Então, isso são todas variáveis que influenciam, né? Então, assim, variáveis do ambiente, elas influenciam na composição da fauna, né? E da flora. Então, que nem, por exemplo, nessa zona eufótica, né, que é a zona que tem luz, repara que tem mais plantas, né? Então, aqui tem plantas, aí tem o plâncton, né? Principalmente o fitoplâncton, que são esses verdinhos, e aí o zooplâncton que se alimenta do fitoplâncton. Então, tem toda essa interação, né? E aí a zona afótica, né, onde não tem luz, por ser muito fundo, aí tem os organismos bentônicos, né, que aí podem viver sem luz tranquilamente, certo? Então, o ambiente de lago, ele é até que simples, né, não tem muito o que a gente conversar, mas notem que as variáveis físicas, né, físico-químicas, interferem nas na composição da vida, né? Então, que nem aqui não vai ter fitoplâncton nem planta, porque não chega a luz, porque eles fazem fotossíntese, então eles precisam dessa luz, né? Então, acabam habitando mais essa parte. E aí, que nem tem essas plantas que precisam ficar associadas ao sedimento. Tem outras que não, elas podem ficar flutuando. Então, existe uma certa variedade, né? E também tem os lagos que são temporários, né? Que formam tipo uns alagados assim, né? De acordo com a época, né? Por exemplo, o Pantanal, se eu não me engano, ele é praticamente assim, né? Ele não é alagado o tempo inteiro, né? Então, ele, em épocas do ano, muitas áreas são alagadas. E aí, com isso, né, a gente tem diversos organismos em certos ambientes, né, que, por exemplo, você tem um lago lá, e aí com a época de seca esse lago acaba secando, então todos aqueles organismos que viviam naquele lago acabam morrendo de algum jeito, né? Mas aí, de repente, quando chove de novo e enche aquele lago, mesmo ele não tendo conexão com nenhum outro lugar, né? Tipo, não foi um rio que chegou ali e trouxe outros organismos, né? Então imagina um lago isolado mesmo, né? Ele secou. Depois, se ele enche de novo, é capaz de brotar vida lá de novo, né? Então, como por exemplo, esse peixe das nuvens, né? Por que que ele é chamado assim? Porque a galera achava que ele caía junto com a chuva, porque tinha um lago lá que secou, e aí quando chovia e o lago enchia, mesmo sem ter conexão com nenhum outro ambiente aquático, surgiam esses peixes lá. E aí a galera ficava indignada, falava assim, mas como isso acontece, né? Então isso, como também é uma coisa periódica, né? Então essa espécie conseguiu ter essa adaptação para se manter, né? Tipo, beleza, eu posso falecer, né? Mas que nem, por exemplo, eles colocam ovos e resistem a essa seca, né? Então, os ovos ficam enterrados lá em um tipo de cisto, e aí, quando chove de novo, esse ovo acaba eclodindo, e aí nasce um peixe de novo, né? Então, a espécie continua. Então, isso é um exemplo de adaptação, né? Essas coisas que são periódicas, né? Mas tudo isso por seleção natural, né? Então, os peixes que, por sorte, conseguiram ter essa adaptação de colocar ovo que resiste à seca, quando esse lago secou e aí voltou, e aquele peixe se manteve, né? E aí, tipo, com essa. Vamos imaginar que tinha lá vários peixes, só que aí só essa espécie conseguiu. Tinha essa adaptação, tipo, sem querer. E aí, se, se por acaso esse lago secou do nada, depois ele encheu de novo, só vai voltar uma espécie, né? E aí ela vai dominar todo o ambiente. Então, é assim que funciona, vamos dizer assim. Bom, agora sobre rios. Rio também, né, é um ambiente aí de água doce. Tem diversas origens, né?
E aí eles também são formados por questões de relevo, né? Que aí podem formar bacias hidrográficas e tal. Bom, o rio também tem esses dois tipos de regimes, vamos dizer assim, né? Pode ser intermitente, que ele fica cheio, né? Fica online o ano inteiro. E tem o perene, que ele acaba secando, mas depois, em épocas de chuva, ele volta. E aí isso está relacionado a muitas coisas, né? Porque que nem, por exemplo, o Rio São Francisco, ele não seca nunca, porque a nascente dele, né? A cabeceira do rio é constantemente tem constantemente períodos de chuva, né? Não é que nem, por exemplo, o Rio São Francisco, ele corre lá no Nordeste, né? Então, se ele dependesse somente da água da chuva do Nordeste, ele poderia secar numa época e depois, né, em épocas de chuva, ele encher de novo. Mas como a nascente dele é constante a entrada de água, vamos dizer assim, ele não, acaba não secando nunca, né? Então, também rios que nascem de geleiras, né, também acontece isso. Tá? A maioria dos rios do Brasil, eles são intermitentes, né? Esse aqui é um rio lá da Israel, beleza? E aí sobre os rios, tem duas coisas interessantes assim sobre a ecologia deles. A primeira é o contínuo fluvial, que é uma teoria, né, do Vanotti e os colaboradores, em que eles observaram que ao longo do rio, né, então a montante, vamos dizer assim, né, que é o começo do rio, e a jusante, que é o final do rio, existe uma certa variação do ambiente em si, né? Então, que nem, por exemplo, na área mais em cima, a gente tem uma maior cobertura vegetal. A gente tem maior número de... O tamanho do sedimento, ele é maior, né? Por exemplo, se você for numa cachoeira, assim, alguma coisa, você pode reparar que as pedras são grandes, né? E aí, quando você vai tendo esse fluxo ao longo do rio, você vai reparando que, ó, não tem mais tanta cobertura vegetal, ou a margem do rio vai aumentando, né? Então, tudo isso vai mudando o ambiente, né? E que nem, por exemplo, quando a gente chega, principalmente quando esse ambiente chega no mar, né, que aí forma um estuário, o estuário é justamente isso, que é o encontro do rio, né, com o mar, você pode reparar que forma um mangue, né, um manguezal, na verdade, que a gente vai falar daqui a pouco, e como que ele é? Cheio de lama, né? Então, o tamanho do sedimento é muito menor. Então, ó, em cima tem um sedimento maior, aqui tem um sedimento menor. Em cima tem mais árvore, embaixo não tem tanta. Em cima o rio é mais estreito, embaixo o rio é mais largo. Então aqui, que nem, por exemplo, os peixes que vivem aqui, eles são menores, eles se alimentam mais, por exemplo, das frutinhas que caem das árvores e tal, porque o ambiente é menor. E aqui, como é um ambiente maior, pode ter mais peixe, que aí ele se alimenta dos organismos que estão no rio mesmo, não depende mais dos nutrientes terrestres, vamos dizer assim. Então tem uma variedade de coisas aí interessantes, né? Então aqui uma fotinho, uma saída de campo que eu e a Larissa fizemos numa matéria que a gente fez no curso, né? De Ciências do Mar. Não é o mesmo, esses dois aqui é no mesmo rio, esse aqui é outro. Mas a ideia é a mesma, né? Então aqui, ó, a gente tem mais perto da cabeceira, né? Então a grande cobertura vegetal, aqui não sei se dá para vocês repararem, mas é um cascalho, né? Uma pedra um pouco maior. Aí aqui é no meio do rio, que vocês já reparam que é mais aberto, mas ainda tem uma grande vegetação. E aí aqui no fim, né, o estuário, né, que aqui já o mar já está aqui, bem mais aberto, né, o ambiente é muito maior. É que aqui a maré estava baixa, né, então por isso que está assim, tá? E aí, se vocês repararem, eu e a Larissa estamos aqui, ó. O povo da saída de campo, tudo aqui, e a gente lá na caixa prego, lá observando. Mas é interessante notar que com a mudança no ambiente, tem a mudança da fauna e da flora, certo? Bom, outra coisa é o pulso de inundação, né, que é do Jung e colaboradores, que eles notaram que com essa variação, né, de chuvas e tal, existe uma variação da maré também, né, que essa foto aqui ficou bem estranha, né, mas vocês podem notar que tem essa placazinha aqui, né, o nível da água está nela, e aí em outra época do ano surge uma margem aqui, né. Então lembra quando eu comentei, né, sobre os ecótones lá, que eu acho que a maioria dos ecótones é meio cilado, que na verdade eles são ecossistemas de verdade, né, não são ecossistemas de transição, vamos dizer assim.
Porque aqui, nessa margem, né, tem toda uma dinâmica ecológica, né? Então, por exemplo, aqui existem organismos que eles estão adaptados a, por exemplo, ficar 6 meses expostos aqui ao ar e 6 meses subterrâneos, né? Ou, por exemplo, também tem toda uma dinâmica com os peixes, né? Então, por exemplo, quando o nível do rio sobe, os peixes conseguem chegar aqui para se alimentar. E aí também, né, de um certo modo, jogar nutrientes aqui sobre esse solo, né? E aí quando ele retorna, tem toda uma outra dinâmica aqui. Então, só para vocês terem uma ideia de que isso é um ecossistema fechado, vamos dizer assim, né? Toda aquela fauna e aquela flora que está aqui estão adaptados a isso, né? Então, porque, né, por exemplo, tem árvores que ficam aqui, que elas preferem esse ambiente, então elas precisam estar adaptadas a certa época do ano, tá, né? Vamos dizer assim, com a água até o pescoço, e em momentos do ano que elas estão completamente fora da água, né? Então aqui tem uma fotinha, né, que dá para vocês terem uma noção, né, enquanto do rio Jequitinhonha com o rio Araçuaí. A gente tem aqui uma época do ano o rio está bem cheio, né, e aqui numa outra época a gente repara que já surgem aqui alguns bancos de areia, né, que indicam que essa água baixou um pouco, né. E isso aqui, inclusive, é uma coisa muito interessante, por exemplo, a cidade de São Paulo, que era uma cidade que tinha muitos rios, né, bem caudalosos, né? Então, que são esses rios com meandros, né? Que fala, que em certas épocas do ano, né? Como eles são bem caudalosos, alagava boa parte, né? De São Paulo. Só que aí com essa história de cimentar o solo, tal, impermeabilizar o solo, não sei o que, acontece que esse evento ele continua acontecendo. Então é por isso também que tem muitas enchentes, né? Porque lá em São Paulo, alguns rios, tipo, algumas avenidas passam em cima de rios, né? E aí que acontece? Quando você tem esse rio que ele é todo caudaloso, ele dispersa bastante energia, né? Mas aí, em São Paulo, os caras vão lá, pega esse rio e encaixa ele, né? Então, coloca ele dentro de uma reta. Então, toda essa energia que estava sendo dissipada aqui, ela começa a correr aqui bem forte, né? E aí, quando esse rio, nessa época de cheia, começa a encher, alaga, né? Então, o problema, assim, em São Paulo não é simplesmente não é para jogar lixo na rua. É óbvio que não é para jogar, mas o grande problema, na real, é justamente encaixar esses rios, né? Deixar eles desse modo que não é natural, né? Então, é um das problemáticas aí. Bom, esses aí então são os ambientes de água doce, são mais tranquilo, porque também assim, não é tanto minha área. Alguma dúvida aí? Alguma... Deixa eu ver aqui, o chatson, nada. Pra ninguém no chat. Bom, então eu vou continuar, tá, pessoal? Porque senão... Mas podem, se tiverem qualquer dúvida também, qualquer curiosidade, fiquem à vontade, que assim é mais para vocês terem uma ideia. E a partir de agora eu vou precisar muito da interação de vocês. Então, para começar, né, o ambiente marinho aqui, só para vocês terem uma ideiazinha da divisão deles, eu coloquei essa imagem agora, então não sei se vocês viram a aula antes, mudou. Então, né, a gente tem essas divisões aí de continente. Aqui, ó, só para também falar um pouco dessa bacia hidrográfica, né, que é formada a partir do relevo, né. Então tem aqui continente, é a plataforma continental, que o continente ele praticamente continua e de repente tem essa quebra, né? Que aí é o chamado de talude, né? Que é justamente essa quebra. Ilhas, né? Vocês conhecem. 5. Planície abissal, então depois dessa quebra do talude fica meio plano o oceano, vamos dizer assim, né? Fora essas ilhas, né? Aí tem a fossa abissal, que é um buraco que tem aí no meio do oceano. E tem a dorsal oceânica, que é a cicatriz de crescimento do nosso planeta, vamos dizer assim. Então, quando você vê lá no mapa entre o Brasil e a África, vocês veem que tem um risco, assim, praticamente, né, no meio do oceano. É a dorsal oceânica, né? Então, o continente ele vai surgindo daqui, né? Então, as rochas vão vindo aqui por baixo, né? Vão vindo aqui e aí vão se solidificando e crescendo, né? Então, o continente ele vai crescendo nessa direção e nessa outra direção, certo? Ô, Léo, Oi, antes de você continuar, tem uma pergunta. manda.
a Ana perguntou, ela falou assim, não sei se é uma pergunta idiota, mas por que esses rios que você mostrou têm cores diferentes de água se estão na mesma região? Esse aqui, né? Não é idiota não, porque eu... Quer dizer, não só porque eu me perguntei isso, eu também me perguntei isso, só por causa disso não quer dizer que é uma pergunta idiota, mas, enfim. Eu acho, é porque, na verdade, eu miguelei aqui. Aí vocês me pegaram. Porque no Google Earth lá, não tem, tipo assim, do mesmo ano, por exemplo, numa época de seca e numa época de chuva, né? Tipo, julho e janeiro. Então eu tive que pegar de anos diferentes. Então você repara que aqui é um antes, né? Quando tinha mais água, e aqui é um depois. Mas eu chutaria uma coisa que aqui em Araçuaí, né, que é essa cidade, estavam com empreendimentos de mineração. Então, talvez todo esse sedimento, né, que está sendo levantado aqui seja por causa disso, né? Ou simplesmente também por conta de ter baixado muito, né, o nível, não sei, deve ter de algum jeito alguma deposição de sedimento aqui que aconteceu, né? Porque assim, os rios eles não são homogêneos, né? Cada um tem a sua composição. Então, às vezes aqui não estava tão evidente essa diferença, né? Mas aqui se contrastou mais, né? No oceano também, né? Às vezes a gente pensa que o mar é tudo igual, né? Mas o mar ele é extremamente heterogêneo no sentido físico-químico, né? De temperatura, de salinidade, de pH e não sei o que, tá? Então os rios também têm essa diferençazinha aí, mas assim, eu tô enrolando porque eu realmente não sei dizer por que que mudou a cor ao longo do tempo, mas eu apostaria na mineração. Inclusive até colocar uma ponte aqui nova. Beleza? Bom, então vamos começar o nosso jogo, que ele é praticamente assim, eu vou mostrar um ambiente e eu gostaria assim que vocês tentassem me falar quais são as características importantes para esse ambiente, né, características abióticas e também bióticas, tá? Então, que nem quando vocês olham essa foto do manguezal, o que vocês acham importante que, por exemplo, a fauna e a flora desse ambiente tenham de adaptações? Então, tenta pensar como que é esse ambiente físico, o ambiente físico-quimicamente falando, né? Quais são as características dele? E quais são as características biológicas dele? Vocês acham? É muito difícil? Alguém tem alguma ideia? Se alguém quiser abrir o microfone para falar, pode falar. Os galhos irregulares seria alguma coisa assim? Sim, é uma adaptação interessante do manguezal. Aí, que característica do ambiente que levou a esse tipo de adaptação? Eu vou dar uma ajuda. Onde que o manguezal está localizado? O manguezal ele fica nesse encontro do rio com o mar, tá? Então ele está nesse ambiente de estuário. Então quais as características principais assim de um estuário? Pensando assim, tipo, eu não falei nada sobre isso até agora, né? Mas só de eu falar que é um encontro entre a água doce e a água salgada, quais são as coisas que são importantes aí desse ambiente? Aumento de sal na água? Sim, exatamente. Os organismos que estão ali, eles vão ter que estar ligados nisso, né? Nessa salinidade. Porque o manguezal, né, ele era tratado como se fosse tipo, só um ambiente de transição, mas ele é um ecossistema por si só, né? E aí, justamente, é um ecossistema que ele não está adaptado, vamos dizer assim, nem à água doce, nem à água salgada. Ele está adaptado justamente àquele tipo de ecossistema. E aí, o que que acontece? O que que tem de principal quando você pensa em mar, assim, em região litorânea? O que que é uma coisa importantíssima, assim? Quando você vai na praia, assim, você chega uma hora, o mar tá num lugar, e aí você, depois de um tempo que você ficou lá na praia, o mar tá em outro lugar. Como que chama isso?
Alta e baixa da maré? Exatamente. Então, nesses ambientes costeiros, a maré é basicamente a rainha das adaptações, é porque tudo que... A maioria das coisas vai estar em torno da maré, certo? Então aqui no manguezal, né, vai ser importante a maré, porque alguma hora os organismos vão estar recebendo mais água doce, né? Porque se a maré baixa, então a influência da água doce é maior. Mas a hora que a maré sobe, a influência da água salgada é maior. E aí, como que esses organismos vão se relacionar com isso? Então, existem diversas adaptações, né? Então os manguezais aí estão nesse ambiente de transição, né? E aí tem essa água salobra, né? Então, de acordo com a maré, muda os níveis de salinidade, né? Então, o que que isso quer dizer? Que, por exemplo, as árvores, elas são fixas, né? Então, elas vão ter que aguentar. Então, vamos dizer assim, o nicho dela, né, vai ter que variar. Por exemplo, não, eu aguento a salinidade de 0 até a salinidade 35, que é eu acho que é o nível normal de salinidade do mar. Então, a maré pode variar à vontade que ela vai aguentar. Outros organismos que também estão fixos ali, eles vão também ter que aguentar isso, né? Ou ainda, se ele ficar exposto ao ar, já é outra adaptação que vai exigir, né? E aí também, essa questão das raízes é por conta do solo, né? Que ele é um solo lamoso, né? Com a granulometria fina, né? Vamos dizer assim. Então, essas raízes elas precisam estar bem fixas. E aí também tem aquele lance dos pneumatóforos, né? Que como é um solo extremamente... ele é... Eu não sei se ele é anóxico ou hipóxico, né? Eu acho que é hipóxia, né? Tem pouco oxigênio. Ele também precisa dessas adaptações, né? Então, aqui, né, as características bióticas, então tem toda essa questão. Os organismos precisam estar adaptados à salinidade e também à exposição, né? Então, que nem, por exemplo, as árvores. Tem uma hora que a maré baixa, tem uma hora que a maré sobe. Então, a raiz vai estar mais exposta, a raiz vai estar menos exposta. Aí, nessa raiz, podem crescer bichos, né? E aí, esses organismos eles vão estar uma hora expostos, vão estar uma hora submersos. E aí, ou se eles estão sempre submersos, vai ter uma hora que a água vai estar mais salgada, vai ter uma hora que a água vai estar mais doce. Então, toda aí um rolê, né? Essas aqui são duas professoras nossas, né, nessa saída de campo que eu mostrei agora há pouco, né? Que depois de um tempo choveu, e olha, foi um beleza. Inclusive, essa aqui, né, que é a professora Fabiana e a professora Gislene, a professora Fabiana vai participar com a gente aqui nas próximas semanas, tá? Então, aqui, questão dos galhos retorcidos e os pneumatóforos, certo? Serviços ecossistêmicos. O que isso quer dizer? Serviço ecossistêmico é um nome que se dá assim ao trabalho que esses ecossistemas fazem pelos humanos, vamos dizer assim, certo? Para a humanidade. Então é praticamente afirmar qual que é a importância desses organismos, né? Então eles oferecem serviços a nosso favor, vamos dizer assim, né? Então, que nem, por exemplo, o manguezal, ele é uma área de berçário, né? Então, muitas espécies de peixes, de camarão, eles se reproduzem ou crescem nesses ambientes de manguezal. Então, se você destrói esse ambiente de manguezal, não vai ter bicho que vai crescer ali, né? Então, depois você não vai ter o que pescar. Então, tem toda essa relação, né? E aí também, no manguezal mesmo, né, a gente tem, por exemplo, os caranguejos, né, que a galera pega lá para vender e tal. Então, tem toda uma questão, de certo modo, econômica aí, né? Então, também os manguezais, eles estão aí a serviço para barrar um pouco, né, as ventanias e também o avanço da maré, né? Então, que nem nesse exemplo aqui, se você tem um manguezal segurando aqui, as casas ficam em segurança, né? Mas se você tira o manguezal, a água não tem nenhuma barreira física para segurar, então ela avança com tudo. Aí eu coloquei um memezinho aqui, né? Numa página em espanhol. Se vocês quiserem ver depois, eu deixei o link aqui. Tem alguns links nesse post, né? Que são interessantes. Mas basicamente uma mulher falando assim, vocês não deveriam destruir os manguezais, porque eles desempenham uma função primordial na proteção da costa contra a erosão eólica, né? Por vento. E eu não sei o que significa oleagem.
E aí os hoteleiros, né, que são essas pessoas que constroem hotel à beira do mar, né, beira da praia, falam assim, não, você tá contra o progresso. E aí esse ano teve um grande furacão lá no México que acabou devastando boa parte dessa zona costeira, né? E aí os mesmos hoteleiros, né? Alguém me ajuda, que meus hotéis estão em perigo por causa do furacão. Mas talvez se ele tivesse mantido o manguezal, apesar de não ser assim uma beleza cênica, né? Porque o manguezal também ele tem um mau cheiro, né? Por conta dos micro-organismos que vivem no solo e tal. Ele não é agradável para ficar na frente de um hotel, né? Mas ele tem um serviço dele que é segurar o mar. Então fica aí o questionamento. Alguns exemplares aí do mangue, né? Então tem os caranguejos, né? Esse aqui é o uçá, né? Mas tem um goiamum, tem um monte. Peixe-boi é um organismo que curte ficar nesse ambiente. Guará. O próprio mangue, né? Inclusive a diferença de mangue e manguezal, né? Mangue é a vegetação, né? Então, que nem esse aqui é o mangue vermelho. Faltou um O aqui. E aí o manguezal é o ecossistema. Aí a gente tem aqui as ostras, né? Que crescem aí nas raízes, né? Então é aqui que eu tô falando, aqui, né? Aqui tá, a maré tá baixa, né? Mas a maré ela pode subir até aqui. E aí os organismos vão estar submersos. Mas aí eles precisam estar adaptados a essa troca, né? Então, pelo menos 12 horas do dia ele vai estar exposto ao ar e 12 horas afundado. Como que ele sobrevive a isso? Inúmeras adaptações, né? Então, que nem, por exemplo, as ostras, elas se fecham de um jeito que não perde água. E aí, quando a água passa por elas, elas abrem e voltam a respirar. Né? E tem o teredo também, que é um bicho aí que a galera curte comer. É um bivalve, né? Que ele fica na madeira podre também, e ele consegue se alimentar dessa madeira, né? Um dos poucos organismos, se eu não me engano, que consegue digerir celulose, organismos animais assim que digerem celulose por si só, né? Porque que nem vaca, essas coisas, tem milhares de micro-organismos que fazem esse trabalho, certo? Então esse foi o manguezal. Agora a restinga. Agora que eu dei o exemplo do mangue. Quais são as características do ambiente assim que vocês acham que é importante para a fauna e para a flora da restinga, que está nessa foto aí? É um exercício de imaginação mesmo, vocês não precisam saber, pode ir chutando. Para mim era um pouco complicado também, algumas vezes algum professor perguntava isso, ficava, meu pai, não faço nem ideia do que ambientalmente influencia esses organismos, né? Mas pode ser qualquer coisa que vocês acharem. Chuta um aí. Não consigo pensar em nada. Ó, vou ajudar. A restinga tá ali naquela parte mais superior da praia. Então, praia todo mundo já viu, né? Que acho que também, se às vezes, com dificuldade, você nunca viu o ambiente, é um pouco complicado. Mas se ele tá ali nessa parte superior da praia, o que ambientalmente influencia nesses organismos? Pense em tudo, em tudo. Que nem, por Ele exemplo. seria tipo um mangue seco, né? Sim, de um certo modo, sim. Porque que nem, ó, vou dar um exemplo. Esses organismos, eles precisam, de algum momento da vida deles, precisam estar submersos, embaixo da água, do mar ou do rio. Aparentemente não. Bom, então já tem um caminho. Então esses organismos, são completamente terrestres, vamos dizer assim, né? É verdade, eu falei já um pouco desse ambiente, que inclusive é a mesma foto. Para todos os slides de Restinga, é ele, essa foto. Que agora também estou tentando usar a foto mais minha, né, para ver se pra não ficar pegando tanto na internet, aí vai que alguém processa. Mas sim, é isso aí já vai um pouco na questão do serviço ecossistêmico, né? Nesse lance de segurar o mar. Mas, bom, então assim, essas plantas elas estão na areia, né?
E aí, isso aí é importante para elas? Ou tipo, ela cresceria normal em outro solo? Ou, porque, bom, é um ambiente de areia, né? Então, essas plantas precisam estar adaptadas a se fixar nesse solo, que já não é fácil, né? Então, realmente, são plantas terrestres, né? É um ambiente praticamente terrestre, né? Só que acontece que às vezes a maré sobe um pouco mais do que devia, né? E aí, vai morrer todo mundo por causa disso? Então, provavelmente não, né? Então, essa ecossistema também está adaptado a aguentar a salinidade, né? Então, por isso que ele está nesse ambiente, né? Porque senão poderia estar em qualquer outro lugar. Mas essa vegetação existe só nessa parte porque justamente eles aguentam, vamos dizer assim, essa porrada do mar, né? Então também toda hora tá ventando e tá vindo sal sobre a folha delas, né? Então, às vezes a água também é subterrânea, eles entram em contato com a água salgada, então todos esses organismos aqui são influenciados por esses fatores, né? E aí também outras coisas, exposição ao sol, que, bom, então se eles não vão ficar embaixo d'água em nenhum momento, eles vão estar expostos ao sol todo momento, né? E não tem nenhuma outra árvore para cobrir aqui, então são organismos que vão ter que lidar com isso, né? Então por isso que é uma vegetação um pouco mais baixa, mais rasteira, né? Também por conta do solo, né? Que já que ele é, é areia, né? Ele não é tão conciso, vamos dizer assim, né? Não dá para você crescer uma árvore enorme ali que ela poderia cair. Então um pouco isso, né? Então vamos ver se eu lembrei de tudo. Então ó, fica nessa parte mais superior da praia, né? Então coisas que eles precisam estar adaptados, né? Ó, extremas temperaturas, né? Porque é sol, tempão, vento. Então tem a ventania aqui, né? Acho que todo mundo já foi para praia, né? Principalmente vocês que moram aí na Baixada, já devem ter ido alguma vez. Então é uma ventania, né? Que vem na direção do mar para o continente, mas também à noite do continente para o mar. E escassez de água, né? Porque aqui não é toda hora que chega água doce, né? Então é um complicador. O solo instável, né? Por ser arenoso. E insolação, né, que faz parte aí do extremo da temperatura. As características bióticas, né, ó, folhas crespas e resistentes, né, caule duro e retorcido. Então são todas características para aguentar esse ambiente que, bom, de um certo modo ele não é amigável, vamos dizer assim, né? Então lembra também daquele negócio que eu falei semana passada, né, sobre perturbação, né, sobre os níveis de perturbação. Então aqui é uma perturbação meio grande, né, é um rolê você ser uma árvore aqui. Então por isso que tem uma diversidade um pouco mais baixa, vamos dizer assim, né, mas que nem a Amazônia, que tem uma perturbação ok, então possibilitou uma grande diversidade de vida, né, certo? Bom, serviços de ecossistemas, então, também é berçário de algumas aves, né, espécies de aves, tem um grande papel na manutenção da linha de costa, né? Então, a restinga segura a maré, né? E também o que acontece quando a gente tem uma forte elevação aqui de maré, o mar pode acabar tirando um monte de areia da praia, né? E é justamente a duna, que são esses acúmulos de areia, que repõe essa areia, né? Então, que nem, por exemplo, ele tira toda a areia e aí essa areia que está na duna, ela escorrega para onde estaria aquele resto, né? Então, a importância da duna é justamente isso, manter o equilíbrio de sedimento ali, né? Porque se a gente só tira, só tira, só tira, uma hora não vai ter mais areia, né? E a duna, ela serve justamente para estar repondo essa areia que está sendo tirada. E a restinga, ela consegue segurar melhor essa duna para ela não ser perdida por qualquer coisa, vamos dizer assim, né? Então, elas são os grandes protetoras aí das praias. Principais representantes, então, né, principalmente aves, né? Então a gente tem aqui sabiá da praia, coruja, o formigueiro aqui, e acho que um dos principais é o jundu, né? Que não sei se vocês já ouviram falar, certo? Então só uns exemplinhos aí. Agora praia. Qual que é a coisa principal que influencia os organismos da praia?
Nossa, 9h05 já. Putz. A aula vai ser um pouco comprida. Bom, então, ó, vou tirar a interação e vou sair falando. Já que vocês não estão participando tanto, mas podem comentar aí. Então, praia arenosa, o principal rolê dela é a maré, né? Então, vocês já devem ter ido na praia, vocês já repararam que você senta aqui, né? Aí você, não, o mar tá mó longe. Aí você dorme e a hora que você vê, você tá embaixo d'água. Então, os organismos que vivem na praia, eles têm que estar adaptados a isso, né? Então, né? E também tem toda uma questão de granulometria, né? Então, mas enfim, não vou entrar em muitos detalhes. Então, principalmente os organismos eles têm que estar adaptados. Então, por exemplo, duas principais adaptações, né? Vamos dizer assim. Opa. O organismo, ou ele vai ficar bastante tempo fora da água, né? Então, por exemplo, ele está aqui. Então, ele tem que ter uma certa resistência à temperatura alta, né? A ficar sem respirar, né? Por ficar embaixo d'água e tal. Ou ele pode ir caminhando junto com a maré, né? Então, a maré subiu, putz, eu vou subir junto. A maré desceu, eu desço junto, né? Então, tem esses dois tipos aí, tá? É que, putz, nem sei porque ficou essa animação. Só para ilustrar também que o que influencia muito na praia é o tipo dela, né? Então, se ela é dissipativa ou refletiva, né? Então, dissipativas são essas praias que elas são mais planas, então a onda não vem com tanta força, né? Então, os organismos conseguem ficar mais de boa. A refletiva é essas praias que vêm com a onda um pouco mais forte, então tem um impacto mecânico, né? E isso também muda a fauna, né? Então, tipo, os organismos que estão ali, que estão recebendo porrada, eles estão adaptados a receber essa porrada. Aqui, os organismos estão adaptados a ficar de boa, vamos dizer assim, né? Então, tudo influencia. E aí, a principal característica, né, dos organismos da praia é que eles vivem enterrados, tá? Então, às vezes eu devo estar falando aqui sobre organismos de praia e você deve estar pensando, meu Deus, que organismo de praia? Porque às vezes você olha a praia, você vê um monte de areia e você associa que é um deserto aquilo, né? Mas, não. Então, os organismos de praia, eles vivem praticamente enterrados boa parte do tempo, tá? Então, o serviço ecossistema da praia também é segurar a elevação da maré, né? Então, essas fotos aqui eu também estava naquela aula que eu dei com o Matheus lá, né? Sobre impactos na zona costeira, né? Então, a praia segura bastante a elevação da maré. Bom, aqui alguns exemplos, então, de organismos de praia, né? Não sei se vocês já devem ter visto, provavelmente sim. Então, a gente tem siri, tem o ermitãozinho. Isso aqui vocês já devem ter visto, talvez não saibam do que se trata, mas é tubo de poliqueta, né? Tem as bolachas de praia, o corrupto, que vocês já devem ter visto também, e a Maria Farinha, né? Que é esse caranguejinho aqui que vive um pouco mais para cima, né? Então, aliás, uma diferença, né? Por que eu chamei esse de siri e esse de caranguejo? Que aqui não vai dar para ver, mas a última pata dele, né, que tem uma, duas, três, a quarta, né, o quarto par, é uma pata igual a essa. Aqui no siri, a quarta pata é uma pazinha, que é para ele nadar, tá? Curiosidade. Agora, isso aqui é o que eu acabo trabalhando, né, que é chamado de macrofauna. São organismos que eles vivem enterrados na areia e que eles são maiores do que meio milímetro, mas eles são pequenos, né? Então, assim, a maioria das coisas você nem vê, né? Então, que nem, por exemplo, a gente tem a ástula, que é esse gastrópodezinho aqui, tem o caranguejo topeira, e a maioria é poliqueta, que é essa minhoca aqui, né? Parente da minhoca, que é um anelídeo, né? Esse aqui é grandão. Mas a maioria é desse tamanhozinho aqui. Isso aqui é uma bandeja que a gente jogou, né? Peneirou a areia e jogou aqui. Então dá para você ver vários rabisquinhos aqui, cada um desses aqui é uma poliqueta, né? E aqui tem elas aumentadas, né, na lupa. Aí tem também bivalves, né, que são esses que tem duas conchas, o tatuí, né, devem ter visto também, e de vez em quando também tem esses camarõezinhos aqui, que ficam mais para a parte de baixo da praia, né. Inclusive esse é uma coisa importante, né, que é chamada de zonação, que os organismos, eles não estão todos no mesmo lugar, né. Então, cada um vai estar adaptado a alguma parte da praia, né? Porque apesar da gente falar assim, a praia é um ecossistema, beleza. Mas ele não é homogêneo. Então, tem aqui a maré, o supralitoral, né? Que é a parte que menos, que quase nunca chega à água, né? Então, a maior parte do tempo ele está seco. O médio litoral, né? O entre marés, que é essa parte que uma hora está exposto ao ar, uma hora está exposto à água, né? Então, com a maré sobe, a maré desce.
Então é essa parte. E o infralitoral é o que está sempre embaixo d'água, né? E aí, é claro, né, às vezes pode dar algum evento extremo que aí uma parte do infralitoral fica mais para baixo, né, fica exposto ao ar, ou no superlitoral também, né, chega água lá, mas enfim, em suma é isso, né? E aí que tem uma distribuição, né? Então, que nem, por exemplo, a Maria Farinha prefere ficar no superlitoral, tipo, ela não curte ficar muito perto da água. Aí já o marisco aqui, não, ele prefere ficar muito mais perto da água, né? Enfim, a zonação é um pouco isso, né? Tipo, então, de acordo com a maré, a gente tem uma distribuição dos organismos, né? Mas tem muitas outras variáveis que também influenciam nessa distribuição. Mas o fator principal para a praia, no caso aqui, é a maré, beleza? Então, a capacidade do organismo ficar embaixo d'água, né? Ou ficar exposto ao ar, beleza? Ah, uma coisa também interessante, né? Não sei se vocês já devem ter visto aqui, quando a gente tem um acúmulo, né, desse tipo de deposição aqui, né? Que até hoje eu não sei o nome, mas eu já vi umas pessoas usando o termo chá, né? Que é essa deposição de algas ou às vezes de outras coisas orgânicas, né? Isso gera novos ambientes para os organismos, né? Então, que nem, por exemplo, numa saída de campo, com o meu orientador, a gente resolveu pegar um desses negócios, né? Que isso aqui é um aguapé, né? Que acabou parando lá no mar, né? Na praia. E aí isso vira um ambiente cheio para outros organismos, né? Então aqui, ó, a gente pegou isso, né? Colocou aqui nessa bandeja e a gente saiu caçando todos os bichos que estavam associados, né? Estavam vivendo dentro disso aqui. Então isso aqui virou um novo ambiente dentro da praia, né? E aí aqui tem uma foto dos bichos que a gente pegou. Então tem vários insetos, vários anfípodas e tal. Beleza? Costão. Costão muito parecido com a praia, né? A única diferença, praticamente, é que aqui os organismos, eles não ficam enterrados. Eles estão expostos, né? Você chegando lá no costão e você vê os bichos, né? Na praia eles estão todos enterrados, você não consegue enxergar. Mas, de novo, a principal característica é a maré, né? E aqui entra também a disputa por espaço, né? Porque quando é um ambiente tridimensional, vamos dizer assim, né? Que a galera pode se enterrar, a competição é mais de boa, vamos dizer assim. Mas no costão é um ambiente bidimensional, né? Então os organismos têm que lutar pelo espaço deles. Então, é isso. Então, as características bióticas são praticamente as mesmas, né? Então, a galera que vai estar mais para cima do costão vai precisar ficar mais tempo exposto ao ar, exposto ao sol. Então, eles precisam de adaptações para isso. E os que vão ficar mais embaixo também. E aí ocorre também essa distribuição das espécies, né? Que eu vou falar um pouco mais para frente nessa questão de zonação, né? E aí, né, para isso, para os organismos que estão fixos, né? Mas tem outros que andam sobre esses outros, né, que se alimentam e tal, que eles conseguem estar acompanhando ou não a maré, né? Então tem uns que às vezes fogem da maré, né, que preferem explorar o ambiente na maré baixa e outros que só ficam dentro da água, né? Que aí quando a maré sobe, eles vão explorar esse ambiente. Serviços ecossistemas, ele também serve muito para segurar, né? Todos esses ecossistemas costeiros, eles servem muito para segurar onda, né? Mas também tem uma grande importância econômica, né? Para marisco também, às vezes ouriço do mar, que alguns povos originários, né, curtem se alimentar de ouriço. E, bom, muitas outras coisas aí que podem, que a galera pode comer desse ambiente, né? Então, aqui alguns exemplos, né? Então, que nem o costão é uma coisa muito diversa, tem muitos filos, né? Vocês devem estar vendo lá com o Gui muitas coisas, né? Então, que nem, por exemplo, aqui esse laranja é uma esponja, esse verde aqui é um tunicado, né? E aí tem um ouriço aqui, aí a baratinha, que é essa aqui que prefere ficar mais fora da água. Tem as litorinas, que são esses gastrópodes, caranguejinho, craca, aquelas poliquetas que eu falei para vocês, né? Que eu mostrei em outras horas, né? O pepino do mar, a anêmona, tem de tudo. E aqui é a zonação, né? A zonação no costão é bem mais clara do que na praia, né? Porque na praia você não enxerga. Mas aqui você pode ver claramente que tem faixas, né? Então aqui, ó, tem uma faixa verde e aqui uma faixa preta, né? Então a mesma coisa aqui, faixa verde e a faixa preta. Porque as algas, né, preferem ficar menos tempo exposta ao ar, né? E esses outros organismos aqui, né, principalmente bivalves, para eles é mais de boa ficar fora. Então aqui tem uma pequena zonação aqui, tá? Um esqueminha.
Banco de grama. É um monte de grama no fundo do mar, certo? Na areia. Eu também já falei um pouco sobre eles, né? São gramíneas mesmo, vegetais superiores. Então, precisam estar adaptados, principalmente ao ambiente marinho, né? Então, é, é um ambiente formado por seres vivos, né? Formado por uma vegetação, e essa vegetação pode abrigar outros organismos, né? E também pode servir de alimento para outros, né? Como no caso do peixe-boi. Então, os serviços ecossistêmicos, elas absorvem bastante nutrientes, né? Então, dá uma purificada na água, serve como produtor primário, que é vamos dizer assim, o melhor serviço ecossistêmico que tem, né? Que a gente precisa respirar. E também segura bastante aí o sedimento, né? A areia com as suas raízes e tal. E o sequestro de carbono, né? Que faz parte da produção primária. Então, os principais representantes, né? A tartaruga verde curte comer essa grama. Muitos peixes vivem aí nesse meio. E o sirizinho também curte ficar aqui, que é um bom abrigo, né? Ele fica aí escondido e ninguém vai encher o saco dele. Recife de coral e banco de rodólitos. Bom, praticamente eles são muito parecidos, mas o que difere é a formação, né? Então, a formação que é feita por coral, chamada de recife de coral, e a formação feita por rodólito é chamada de banco de rodólito, né? Mas eles basicamente são muito parecidos, né, nessa questão de que são organismos que têm um esqueleto calcário, né, tem uma formação calcária, que vai crescendo, e aí, tipo, cresce lá um coral, aí ele morre e deixa o esqueleto dele lá, aí o outro vem e cresce por cima. Então, eles vão se acumulando, né, e isso acontece tanto no coral quanto no rodólito. E aí esse acúmulo vai gerando um ambiente completamente tridimensional, né, que gera muitos novos ambientes, então tem um grande potencial de diversidade inserido aqui, né. Então, opa, bom, características bióticas, né, ambos são muito dependentes da luz, né, então se você vê, eles estão sempre em águas meio rasas, vamos dizer assim, né, em sua maioria, porque os corais, eles têm, a maioria tem uma associação, né, uma simbiose com algas para produzir alimento, e as algas, né, são fotossintetizantes, então elas precisam também de luz. Então esse aí é um dos fatores principais, né? Inclusive, eu até esqueci de colocar uma imagenzinha, né, mas esses ambientes, eles estão restritos à faixa equatorial, né? Eles não estão em ambientes muito temperados ou frios, né? Então a maioria está perto da linha do Equador, tá? Bom, e serviços ecossistêmicos, pesca, né? Então as lagostas vivem ali, então é uma coisa importante. Barra onda, né? Então o Recife, o próprio nome já diz, é uma coisa que é um termo náutico, na verdade, né? Que é basicamente alguma coisa que pode prejudicar a navegação, né? Porque, né, se passar um barco aqui já é. Turismo, uma coisa extremamente importante, e como é um ambiente muito diverso, existem muitos organismos, eles podem ter um grande potencial de gerar, né, fármacos ou compostos que auxiliem aí na indústria. Mais para frente eu vou falar, né, sobre essas biotecnologias aí. Na verdade, não vou falar, talvez, mas entendo que é importante. Então, aqui alguns exemplos, né? Anêmona, Homero, Coral de Fogo, Sargentinho e o polvo, tá? Inclusive aqui também uma relação mutualística, né? Rodólitos, né? Então são as algas vermelhas e tem alguns gastrópodes, peixes, também tem tudo muito parecido. Bom, então agora eu vou passar aí a palavra para a Larissa, para ela terminar essa parte, né? Que agora eu falei um pouco mais dos ecossistemas que eles estão inseridos nessa zona costeira, né? Que estão mais perto da gente. E de um certo modo, a maioria da biodiversidade marinha está nesses ambientes costeiros, né? Mas isso não quer dizer que a gente não teve dar uma olhadinha nos outros também. Então, Larissa, fica à vontade aí. Bom, então eu vou falar um pouco mais sobre o que a gente não vê normalmente, né? Que está embaixo d'água. Essa zona oceânica, ela tem várias divisões. E uma dessas divisões, a gente tem a zona pelágica, que é a coluna d'água. Então, tudo que está toda a parte de água do mar, do oceano, ela é chamada de zona pelágica. E ela tem várias divisões. Dentre elas, essas divisões que eu vou falar é de acordo com a penetração de luz.
Então, a primeira é a zona fótica, que é onde tem a penetração de luz. Então, é uma zona mais rasa e ela vai até 200 metros. Por ter luz, ela tem bastante organismo fotossintetizante, que eles precisam da luz para fazer a fotossíntese. Já na zona disfótica, que é abaixo dos 200 metros e até mais ou menos 1.000 metros, não tem um limite bem estabelecido, né? É bem dinâmico. Depende de vários fatores. E é uma zona que tem a penetração de luz, mas essa penetração ela não é suficiente para que os organismos realizem a fotossíntese. E tem também a zona afótica, que é mais abaixo dos 1.000 metros, e não entra luz de jeito nenhum. Então, é uma região permanentemente escura, e aí não tem nem como ter organismos fotossintetizantes, porque não chega a luz. Pode passar, né? E aí, falando um pouquinho do mar profundo, que é um ambiente bem peculiar. Então, a transição para esse ambiente, ele ocorre a cerca de 200 metros de profundidade, e ele tem características muito próprias. A luz, como eu disse, ela é praticamente inexistente, então não tem como fazer fotossíntese nesse ambiente. Tem uma pressão muito grande, que a cada 10 metros que você desce no mar, aumenta 1 atm, então a pressão varia entre 100 e 600 atm, o que faz com que os organismos tenham adaptações. Tipo, as proteínas e as membranas, eles apresentam estruturas baseadas em carbonato de cálcio, que são mais resistentes. A salinidade, ela é basicamente constante, o que não acontece, por exemplo, né, nas regiões mais superficiais, onde tem entrada de água doce, etc. Ela é mais constante, a temperatura ela é mais fria e também é mais constante. E o oxigênio, ele tem baixas concentrações, porque não tem a renovação desse oxigênio. Então, não tem fotossíntese, não tem liberação de oxigênio, e também na superfície você tem a interface água-ar, água-atmosfera, que também tem uma troca de oxigênio. Como você está lá no fundo, você não tem essa troca. E o alimento, como não existe fotossíntese, os animais que vivem nessas camadas inferiores dependem muito das camadas superiores. Por exemplo, morre uma baleia. Depois de um tempo, ela vai afundar. E aí, os organismos que vivem lá no fundo vão se alimentar desse alimento, dessa carcaça dessa baleia que veio lá de cima. E também tem bastante organismo quimiosintetizante. Pode passar, não. Outro tipo de zonação também no mar profundo. Tem a zona abacial, que ela é entre 200 e 3.500 metros de profundidade. Ela ocupa o talude e também não tem luz, então não existe alga e tem poucos animais. Próximo. Tem a zona abissal, que é bem mais profundo, não tem muita movimentação de água, ela é fria, não penetra luz, e ela está desde os 3.500 metros até os 6.500 metros de profundidade. As espécies que vivem nessa zona têm adaptações muito peculiares e extremas, que eles têm que suportar uma grande pressão, uma ausência total de luminosidade e a escassez de alimento. E, por exemplo, para a luz, eles têm olhos muito mais sensíveis, então qualquer feixe de luz já desperta alguma coisa neles. Para escassez de alimento, geralmente esses animais eles têm bocas muito grandes, dentes muito grandes. Alguns animais apresentam bioluminescência, que eles meio que brilham, eles são color... Parece que tem LED neles. Eles têm uma visão muito sensível. E eles têm umas formas bem diferentonas, como eu falei. Eles têm boca grande, dente grande e um estômago dilatado. Pode passar, Léo. E tem a zona Adal, que são zonas dos oceanos mais profundas ainda, que são abaixo de 6.500 metros de profundidade. E aí é um ambiente mais peculiar ainda. Tem esses bichos bem estranhos, inclusive tem um do Procurando Nemo, que é aquele que fica com a lanterninha, que como não tem luz, a luz que ele emite atrai as presas para ele conseguir comer. Tem alta pressão hidrostática, e aí tem um isolamento social. Social não.
isolamento geográfico que permitiu que esses animais se especializassem mais para viver nesse ambiente. E tem um alto nível de endemismo, espécies que só vivem nessas regiões. Próximo, Léo. Aí há outro ambiente também, tem os montes submarinos e as ilhas oceânicas. Eles estão fora da plataforma, eles não têm ligação com o continente. As ilhas, elas são as extremidades que emergem das montanhas submarinas, e os montes são as montanhas que estão embaixo. Então, o que a gente vê fora da água é a ilha, e o que está embaixo da água são os montes submarinos. Ambos são formados por processos geológicos construtivos, como erupções vulcânicas e o surgimento do assoalho oceânico. Ou eles também podem ser resultantes de processo biológico, como deposição de restos de organismos recifais, ou por crescimento de estrutura viva, como as algas calcárias, corais e outros invertebrados. E aí, essas ilhas, elas propiciam o surgimento de espécies endêmicas, porque essas ilhas, elas não têm ligação com o continente. Então, as espécies que estão ali, elas só vão ficar ali. Então, elas vão se adaptar, se especializar para viver naquele ambiente. E a biodiversidade nas ilhas e nos montes tende a ser menor. Por quê? Porque é um espaço limitado. Então, não tem como a população crescer demais, porque não tem para onde ir. Então, não tem como se diversificar muito. Pode passar. Aí o Léo já falou dos corais que a gente conhece mais normalmente, mas existem também os corais de água profunda, que achavam que não existiam, porque a gente associa sempre coral com uma água mais rasa, com penetração de luz e uma água mais transparente, mas esses não, eles vivem nas profundidades mesmo, eles são considerados organismos engenheiros, eles modificam o ambiente e criam estruturas complexas e tridimensionais, assim como os corais comuns. Eles servem de abrigo, proteção e alimentação para vários organismos. E, diferente dos corais comuns, eles não dependem de dinoflagelados para a produção de alimento, porque não tem luz, então não tem como ter fotossíntese, então eles não fazem associações. E esses corais, eles vivem muito tempo, eles crescem muito devagar, eles se reproduzem muito tarde, e esses habitats, eles são particularmente vulneráveis por esses motivos. Se você destruir uma parte desse coral, ele vai demorar muito tempo para se recompor, ele vai crescer muito lentamente. E aí os impactos que destroem esse ambiente pode ser a pesca de arrastos de fundo, né, que destrói essas estruturas, e a perfuração para a coleta de hidrocarbonetos, como o petróleo e o gás, e a mineração nos fundos marinhos. Aí também tem um outro ambiente bem particular, que são as fontes hidrotermais ou as fumarolas. Elas se encontram em zonas relacionadas com a tectônica das placas, então onde tem falhas, onde essas placas se separam. Então, a água do mar vai infiltrar nessas fraturas, ela vai se aquecer muito rápido, e aí ela vai perder oxigênio por estar muito quente, vai ficar menos densa, e por um movimento natural de convecção, ela vai ascender, ela vai voltar para o mar. E nesse processo de ascensão, ela vai ter contato com diversas rochas, e ela vai adquirir arrasta vários metais, como ferro, cobre, zinco e chumbo, e também transporta gases, como dióxido de carbono, hidrogênio, metano e o sulfeto de hidrogênio. E aí tem uma foto dessas fumarolas, são umas fumaças, tem a branca e tem a preta também. E é um ambiente bem particular, e ao redor dela também tem organismos que são muito diferentes, e eles só vivem ali bem ao redor dela. E a produção primária ela é realizada por organismos que são organismos quimiosintetizantes também, e elas têm uma grande biomassa, mas têm uma diversidade menor, porque não são todos que conseguem se adaptar a esse ambiente. E era isso.
Era isso, pessoal. Eu queria só encerrar falando um negócio rapidinho sobre serviços ecossistêmicos, né? Serviço ecossistêmico é uma coisa meio antropocêntrica, vamos dizer assim, né? Que, de um certo modo, eu acho até errado a gente ficar falando sobre isso, porque os ecossistemas são importantes por si só. A gente não precisa ficar encontrando motivo, tipo, ah, não, a gente precisa preservar isso por causa disso. E a gente precisa preservar porque são outros seres vivos, a gente precisa respeitar. Então, tipo, para isso já é motivo suficiente. Então, às vezes também a gente pode ver assim, ah, para que a gente vai preservar esses corais de água profunda? Tipo, qual é o interesse nisso? A gente não sabe. E esse é o grande problema, né? Então, que nem, por exemplo, lá pode ter algum bicho que produz alguma molécula que é a cura do câncer, por exemplo, e a gente não sabe. Ou simplesmente pode ter nada. Mas o importante é que a gente precisa preservar simplesmente porque são organismos vivos e merecem respeito, tá? Mas os serviços ecossistêmicos aí, eles servem para a gente convencer, vamos dizer assim, os tomadores de decisão. Bom, a gente passou meio rápido, mas a sugestão é que vocês tentem ler a aula depois e irem digerindo aos poucos. Então a ideia foi só dar um panorama, né, geralzão para vocês. Tá? Vou encerrar a gravação aqui. Muito obrigado para quem assistiu gravado. Um abraço.